E galerinha, tranquilidade, canal Matidapa, aula do PAS. Nossa segunda aula de geometria analítica, muito extenso conteúdo, é 100%, tá na tua prova do PAS, beleza? Vamos gabaritar. Olha só galera, continuação. Na primeira aula, se você que não viu, assiste a aula, meu irmão, vacila não. Fizemos um trabalho basicamente, e resumindo, tá aqui, ó, que foi o que? A análise de dois pontos, calculando sua distância, a relação dos pontos com uma equação de uma reta, indicando o seu coeficiente angular e mostrando três maneiras de você escrever uma equação da reta. E também escrevendo a equação da reta através de determinantes, na qual a gente trabalhou com o termo que os pontos são colineares ou não colineares. Quando são colineares, porque eles estão alinhados, os pontos estão alinhados, e quando não são colineares, eles não estão alinhados, podendo assim formar um triângulo, tá? Isso quando a determinante for igual a zero e quando o determinante for diferente de zero. Então, resumindo, aí fizemos vários exercícios, vários itens de julgamento. Hoje a gente começa dando continuidade nesse julgamento, vamos fazer vários itens e hoje a gente faz algumas questõezinhas, alguns itens da prova do PAS, a prova da UNB. E vamos prosseguir com o conteúdo. Olha só, galerinha, então continuando aqui, ó, na questão de número 1 da nossa lista, item E, para julgar se está certo ou está errado, o item E fala assim, ó. Na figura, M é o ponto médio do lado AC. N é o ponto médio do lado BC. Com isso, analiticamente, o comprimento do segmento AB é o dobro do segmento MN. Olha só. Se o M é ponto médio do A até o C, ou seja, é um ponto que está bem no meio, na metade do segmento de AC, e N é ponto médio de BC, ou seja, está bem no meio do segmento BC, então, analiticamente, o cara está falando que esse segmento AB é o dobro de MN. Certo ou errado? Olha só, galerinha, quando ele fala para você que é ponto médio, está na metade. Exemplo, se do ponto B ao C fosse 10 centímetros, aqui seria 5 e 5, beleza? Se aqui a mesma coisa fosse, por exemplo, 8, aqui teria 4 e 4 no desenho. Aqui esse item está correto só pelo simples fato de um assunto lá do primeiro ano e nono ano chamado semelhança de triângulos, proporcionalidade. Porque olha só, esse triângulo menor ele é semelhante ao maior devido ao caso ângulo-ângulo, 90 graus, 90 graus. Esse ângulo aqui é o mesmo para o triângulo menor e para o triângulo maior. Aí por semelhança eu posso fazer a comparação montando a proporção. Esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse. Como essa medida aqui, ó, é o dobro dessa, porque está na metade, então essa medida aqui, ó, também teria que ser o dobro dessa daqui. Isso por semelhança de triângulos. E que estaria certo. Agora ele quer que analiticamente você mostre o porquê que ele é o dobro. Ele é. Vamos mostrar como. Obviamente aqui, nós vimos na aula passada um cara chamado ponto médio de um segmento de reta. Você viu que foi bem tranquilo. Aqui, o processo, ele é semelhante em você analisar como é que você prova que essa medida é o dobro dessa. E como é que podemos fazer isso? Distância entre dois pontos da aula passada. Então, olha só, eu vou calcular a distância entre os pontos A e B e MN. Aqui, ó, tá... A e 0. Como é que tá aqui? A e 0. Aqui, ó. J, 0. Então o ponto B tem valores A e 0. Ponto A, 0, 0. Aí, ó, galera, como é que eu posso representar o ponto MN? É tranquilo. O ponto M e o N, olha só, se ele é ponto médio, se o ponto N é ponto médio do segmento BC, eu posso falar que aqui, ó, esse ponto, ele é a metade desse segmento. Esse segmento vai de 0 até A. Então aqui é A sobre 2. E aqui, ó, também, aqui eu posso falar que se esse segmento de 0 até B, isso aqui, ó, vale B, e aqui tá na metade, então aqui é B sobre 2. B sobre 2. Beleza? Então aqui, ó, no ponto N, galera, ponto N, eu tenho
abscissa A sobre 2 e ordenada B sobre 2. No ponto N, como é que eu teria aqui? Na abscissa é 0 e na ordenada B sobre 2. Pronto. Esse é o ponto N. Aí eu vou calcular a distância do ponto A para o B. Vai ser, veja, distância do ponto A para o B. Opa, aqui parece que não é o A. Olha como é que é. A distância entre esses dois pontos. Você sabe que na aula passada, tanto faz você fazer de A para B e de B para A. Eu vou fazer a tomada das medidas de B para A. Então, lembra, valores das abscissas e valores das ordenadas. A menos 0. A menos 0 ao quadrado e 0 menos 0. Aqui dá 0, aqui dá A. Aí vai ficar A ao quadrado. Aqui, ó, fica raiz de A ao quadrado. Essa distância da A. Beleza? Distância da A. Isso a gente está mostrando analiticamente. Aí eu faço agora a distância de M a N. Distância de M a N. Aqui, ó, é a raiz quadrada de. De novo. Posso fazer de M para N, de N para M. Parei aqui, ó. Pegar do N indo para o M. Abscissa, A sobre 2. Abscissa 0. Então fica A sobre 2 menos 0. A sobre 2 menos 0. A ao quadrado. Mais B menos 2. Perdão, B sobre 2 menos B sobre 2. A ao quadrado. Isso aqui, ó, B sobre 2 menos B sobre 2 dá 0. Então vai ficar A sobre 2 menos 0 dá A sobre 2 ao quadrado. A sobre 2 ao quadrado. E isso aqui, podemos dividir o índice 2 da raiz quadrada com o expoente 2, é A sobre 2. Então você percebe aqui que a distância do ponto AB, veja, ele é o dobro da distância do ponto MN. Podemos afirmar aqui, ó, que a distância de AB é 2 vezes a distância de MN. Veja, que se eu multiplico por 2 isso aqui, ó, multiplicou A sobre 2 por 2, divide o 2 com 2. Sobra o A, que é igual a A. Beleza? Então aqui está demonstrado que realmente se o ponto M e o ponto N é ponto médio de AC, BC, então a distância do A para o B é o dobro de M para N. Tá bom? Analiticamente. Se fosse geometricamente, já estaria o item certo através de semelhança. Falou? É difícil? Essa subtração aqui? Tranquilo. Anote, vamos para o item F. Item F. Pode-se afirmar que os pontos menos 1, 7, 3, menos 1, 6, menos 7 são colineares. Aqui é fácil da gente poder julgar. Veja, bem fácil. Ele quer saber se os pontos menos 1 e 7, 3 e menos 1 e 6 e menos 7 são colineares. Galera, para saber se 3 pontos são alinhados, estão alinhados, é só você trabalhar com a sua determinante, beleza? Então, você vai montar uma determinante de ordem 3 e vai verificar. Se der 0, colineares. Se não der 0, não colineares. Então, montando a determinante, fica, ó, menos 1, 7, 3, menos 1, 6, menos 7. Sabe-se que você completa com 1 na terceira coluna. Beleza. Galerinha, aqui, obviamente, vocês desde o ano passado resolvem isso aqui comigo pela baratinha. Rapidinho, sem rabiscar nada, que eu já dou na manha. Quem estava na aula passada, eu mostrei como é que você faz de uma outra maneira. Aí você vê lá no vídeo da primeira aula, tá? Aqui é ligeiro. Então, sentido positivo começou. Menos 1, menos 1, 1. 1, 1. Produto. Produto de danos negativos. 7, 1, 6. 42. 1, menos 7, 3. Menos 21. Agora, sentido negativo ao final tradicional. Menos 6 fica mais 6. 7, 3, 1 dá 21, fica menos 21.
E menos 1, menos 7, 1, dá 7, fica menos 7. Pronto. Menos 21 com menos 21 dá menos 42, que com esse 42 aqui dá 0. 6 mais 1 dá 7, 7 menos 7 deu 0. Então essa determinante deu 0. E quando a determinante é igual a 0, então os pontos são colineares, estão alinhados. Então esse item está certo. Ah, esqueci de escrever que no item anterior o item está certo. Beleza pura. Fácil, isso foi fácil, entendi. Para que os pontos A, B, C sejam vértices de um mesmo triângulo, então a abscissa X poderá ser qualquer número diferente de 3. Como é que eu verifico isso? Ó, eu estava falando que para esses 3 vértices serem um triângulo, formarem e ser o vértice do triângulo, o X pode ser qualquer número diferente de 3. Como é que você verifica isso? Da mesma maneira, você vai montar seu determinante e ao invés de falar que tem que ser igual a 0, tem que ser diferente de 0. Porque sendo diferente de 0, aí os pontos não estão alinhados, então você pode formar um triângulo. Tá aqui, ó, vamos montar a determinante, fica, ó, 3, 1, x2 e menos 3, menos 1. Lembrando que você pode colocar na ordem que você quiser aqui. Completa com 1 e vamos calcular a nossa determinante. Você aí, ó, que não deu aula 1, veja lá para calcular determinante rápido, falou? Lá no segundo ano eu ensino a galera a fazer isso aqui bem rapidinho. Por isso que eu estou fazendo e talvez você não vai entender. Ó, começou. Opa, aqui ó, só consertar. Essa determinante tem que ser diferente de 0. Sendo diferente de 0, não estão alinhadas, podendo formar assim um triângulo. Então começou. Fica, ó, diagonal principal. 3, 2, 1, 6. 1, menos 3, menos 3. 1, menos 1, x, menos x. Sentido negativo agora. 1, 2, menos 3, menos 6, aí fica mais 6. Olha aí. 1, x, 1, dá x, aí fica menos x. E 3, menos 1 dá menos 3, fica mais 3. E isso tem que ser diferente de 0. Pode crer o tererê. Aqui, ó. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos x dá menos 2x. 6 mais 6 dá 12. Diferente de 0. Pronto. Eu vou transferir o menos 2x para o lado direito. Vai ficar 12. Diferente de 2x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 12 por 2. 6. Então, ele afirma no item que o valor de x pode ser qualquer número diferente de 3 para formar o triângulo. Tá errado. É qualquer número diferente de 6. Beleza? Então o item está errado. Errado. Mod. H. Uma reta R passa pelos pontos A e B. Uma outra reta S passa pelos pontos C e D. O ponto de interseção das duas retas é o ponto P. Nessas condições, então A mais B é igual a 16 sobre 10. Beleza, galera, olha só. Aqui ele vai mexer com o quê? Equação de reta, tá? Ele fala sobre duas retas, retas R e reta S. Não teria necessidade de desenhar isso aqui. Eu vou desenhar para você entender o que vai acontecer, até para pegar o gancho do que eu vou mostrar da aula de hoje. Ó, então fica assim. Cadê? Item H. Deixa anotado aqui o A e o B. Show de bola. Isso aqui vai representar a reta mongol, a reta R. Isso aqui vai ser a reta R. Aí, coloca aqui o ponto C. Pode crer o tererê. E o ponto D.
Isso aqui vai representar a reta S. Aí, vou fazer o gráfico que representa essas duas retas, beleza? Se você desenhar a reta R, que passa pelo ponto A e B, e reta S, que passa pelo ponto C e D, é isso aqui. Então, só marcando e relembrando, ó, ponto A, abscissa 2, coordenada 0, x2, y0. Tá aqui, ó, x2, y0, ponto A está sobre o eixo das abscissas. E o ponto B, 4, 0, também está sobre o eixo das abscissas. Então, a sua reta R é isso aqui, ó. É o próprio eixo das abscissas. Esse é a reta R, que passa pelo ponto A e ponto B. Então, aqui, reta R. Aí, a reta S vai passar pelo C e D. C, menos 4 e 0. Menos 4 na abscissa, para a esquerda, 0 ordenada. Então, o ponto C também é sobre o eixo das abscissas. Ponto D, 0, 2. 0 abscissa, 0 aqui, 2 ordenada, vertical. Então, fica sobre o eixo vertical o ponto D. A reta S passa pelo C e D. Passa pelo C e D, reta S. Aí ele fala, no enunciado, que a interseção dessas duas retas, o encontro, a interseção dessas duas retas, forma um ponto P. Ué, esse ponto P, que é o encontro das duas retas, é o próprio ponto C. E esse ponto P que ele fala, ele chama de coordenadas A e B. E ao final ele fala, A mais B é igual a 16 sobre 10, tá aí. Confere? Ué, galera, se o ponto P é igual ao ponto C, ponto P, que é AB, é igual ao ponto C, que é menos 4 e 0, e ele está afirmando que A mais B é igual a 16 sobre 10. Aqui, eu falei no início que a gente queria escrever a equação da reta. Não precisou escrever a equação da reta, tá? Não foi necessário. Então, você observa que o A mais B não é 16 sobre 10. O A é menos 4 e o B é 0. A soma desses dois dá menos 4. E não 16 sobre 10, o item está errado. De bobs. Questão de número 5, aí a gente encerra essa primeira parte com o assunto da aula passada, que é a distância entre dois pontos, equação da reta, coeficiente angular. E a gente vai aumentar um pouquinho, mexendo e dando ênfase no coeficiente. Antes disso, olha só a questão 5. Na figura dada, o ponto O é a origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. OAB é um triângulo equilátero de lado 8. Então, tem um triângulo equilátero, os três lados iguais, lado 8. E BCDE é um quadrado de lado 8. Se M é o ponto médio de OB e N é o ponto médio de DE, determine uma equação geral da reta que passa por M e N. Eu quero escrever uma equação geral que passa por essa reta preta aqui, ó, pelo ponto N e ponto N. Galera, para poder escrever uma equação geral, basta você ter 3 pontos alinhados. No caso, apenas 2, porque o terceiro ponto é o seu ponto de incógnita x e y. Então, eu tenho que identificar quem são os pontos M e N. Tá fácil. E tá fácil por causa de duas informações. A primeira, por ele ter falado que o triângulo equilátero e quadrado tem lados 8. E depois, que o ponto M e N são pontos médios. Então, olha só, galera. Se o triângulo OAB é equilátero, mede 8, 8, 8. A distância. Então, o ponto B aqui, ó, ele tem coordenadas 8 e 0. 8 na horizontal, 0 na vertical. Automaticamente, se M é ponto médio de OB, então aqui é 4. Então, o ponto M aqui, ó, é 4 e 0. Ok? Da mesma maneira, atenção para o ponto M. O quadrado BEDC, ele é de lado 8. Se ele é de lado 8, olha só, lado 8, então aqui é de B para C, a distância é 8. Mas se aqui é 8 a sua abscissa, aqui no ponto C sua abscissa é quem? 8 unidades a mais, 16.
e 0. Automaticamente aqui, ó, como o N é o ponto médio do lado AD, então ele também é ponto médio bem aqui, ó. Aqui é exatamente aqui é exatamente a metade de 8 e 16, ok? Qual a metade entre 8 e 16? 12. Então aqui, ó, essa abscissa seria 12. Agora a ordenada dele, ó, aqui, ó, fácil. Essa distância é o lado do quadrado. O lado do quadrado é 8. Então aqui, ó, a ordenada do ponto D, do ponto N, do ponto E, todo mundo aqui é 8. 8, mingau. 8. Beleza? Isso quer dizer que o ponto N tem coordenadas 12 e 8. Pronto. Daqui tem um ponto N 4, 0, tem um ponto N 12, 8. Agora a gente vai montar a equação dessa reta. Eu vou até aproveitar, como é uma questãozinha aberta, para relembrar para quem não estava na aula passada, eu vou colocar aqui as 3 maneiras de escrever uma equação da reta: geral, reduzida, segmentária, tá? Então olha só, galera. Pelos pontos M, então vamos organizar agora ponto N 4 e 0 e ponto N 12 e 8. Vamos escrever sua equação geral da reta através da determinante. Então aqui, ó, vamos calcular a determinante. E isso aqui, por ser equação geral da reta, então esse ponto aleatório qualquer, que eu vou chamar de x e y, ele vai ter que ser igual a 0. Aí, ó, os valores 4, 0, 12 e 8. E aí, de acordo com a aula passada, completa com 1. Vamos escrever a equação. Aqui vamos fazer rapidola, porque já estudamos. Vai ficar 0, y1, 12, 12y, 1, 8, 4, 32. Lembrando que é produto. Sentido negativo agora, ao final troca o sinal. 0, y4, 1, 4y, então fica menos 4y. E x8, 1 fica 8x, então vai ficar menos 8x. E isso é igual a 0. Aqui vamos escrever no formato da equação geral. Equação geral geralmente vem assim, ó, y, x, número igual, tá? Então vai ficar assim, ó. Equação geral, menos 4y, menos 8x, j, burro, 12y menos 4y, dá 8y, japonês burro, menos 8x, mais 32 igual a 0. Equação geral da reta. Essa equação, vamos reduzir ela de que maneira? Ó, não reduzir, mas simplificar. Todo mundo aqui, ó, é divisível por 8. Todos divisíveis por 8. Então, 8 dividido por 8 dá 1, fica y. 8 por 8 dá 1, fica x. 32 por 8 dá 4. Galera, isso aqui é a equação geral da reta. Essa é a geral. A partir dela, vamos escrever a reduzida e depois a segmentária. Galera, a equação reduzida, para quem não lembra, equação reduzida, você vai isolar o y. Então, olha só, se o y vai ser isolado, ó, y menos x mais 4 igual a 0, vão passar os dois termos x e 4 do lado direito. Então, o y vai ficar x menos 4. Pronto. Isso daqui é a equação reduzida. Falou? E já puxando da aula passada, galera, se isso aqui é a equação reduzida da reta, isso aqui, ó, já indica o coeficiente angular. Esse coeficiente angular é igual a 1. Positivo, reta crescente. Pode crer? Equação reduzida. Agora, a equação segmentária. Equação segmentária. Aula passada, como é que é o processo? Galerinha, tranquilo. Você pega a sua equação geral, y menos x mais 4 igual a 0.
Aí deixa do lado esquerdo apenas as suas incógnitas, o x e o y. Então, passa o 4 para o lado direito e fica y menos x igual a menos 4. Algumas vezes, de forma padronizada, o x é escrito primeiro e o y depois, mas isso aí tanto faz, tá? Então, como é que vai ficar o processo da segmentária? Faça sempre com que isso aqui, ó, fique 1, não menos 1. E para esse aqui dar 1, você tem que dividir pelo menos 4. Divide por menos 4 aqui, que dá 1. Então, todo mundo tem que ser dividido por menos 4. Então, ficaria assim, ó. Y sobre menos 4, menos x sobre menos 4, menos 4 sobre menos 4. Galera, aqui, ó, y sobre 4 é y sobre 4, negativo. Aqui, x sobre 4, positivo. E aqui dá 1. Aí, só por questão de organização, eu posso escrever como aqui dá positivo, fica x sobre 4. Aqui dá negativo, positivo dividido por negativo. Menos y sobre 4 igual a 1. Pronto. Isso aqui é a chamada equação segmentária dessa equação geral aqui, representando aquela reta que passa pelo ponto M e N. O tererê, pode crer? Isso aqui da aula passada, tá? Não pediu isso não, pediu só isso aqui, ó. Mas aí é bom que a gente relembra. Galerinha, olha só. Continuação da nossa aula. Então a primeira parte da nossa aula foi só o registro, o desenvolvimento daquilo que a gente começou da aula anterior, a primeira aula de analítica. Aqui é a segunda parte, que fala sobre a posição relativa entre as retas. Isso é muito importante. Se você olhar para as últimas provas do PAS, sempre tem alguma coisa falando sobre perpendicularismo e paralelismo, tá? Então, ó, galera, você tem que saber identificar quando duas retas são paralelas, concorrentes e perpendiculares. Onde é o seu foco? Paralelas e perpendiculares, tá? Como é que você vai definir que duas retas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares? Ou mais especificamente, nessas duas aqui, ó. Coeficiente angular é onde vai fazer essa identificação, essa diferenciação da posição relativa entre as retas. Galera, aqui lembrando da aula passada, eu chamei de M o coeficiente angular, e aqui eu estou chamando de MR e MS, referente ao coeficiente angular da reta R e S, tá bom? Como é que você identifica o coeficiente angular? Mostramos isso de duas maneiras na aula passada. A primeira, através do ioiô bichochô, equação geral da reta. E quando você pega uma equação reduzida, isola o Y, e o coeficiente que acompanha a letra X é o seu coeficiente angular. Vamos relembrar isso no decorrer dos exercícios, tá? A gente já falou isso sobre a primeira aula de analítica, tá? Já falei sobre isso. Ó, galerinha, quando é que você vai poder afirmar que duas retas são paralelas? Duas retas serão paralelas quando os seus coeficientes angulares forem iguais. Coeficientes angulares iguais, então você pode afirmar que essas retas são paralelas. Se os seus coeficientes não forem iguais, forem diferentes, então você afirma que elas são concorrentes. Elas podem ser coeficientes angulares diferentes, mas com uma característica diferente, que é o quê? Serão chamadas de perpendiculares quando o produto de seus coeficientes angulares, o produto dos coeficientes angulares das suas retas for igual a menos 1. Então, quando o produto de um coeficiente angular de uma reta com o da outra reta der menos 1, então podemos afirmar que as retas são perpendiculares. Isso aqui também pode estar escrito assim, ó. MR é igual a menos 1 sobre MS. É a mesma coisa, passei dividindo aqui a bagaça, ó. Tá? Então, isso aqui é o que caracteriza o posicionamento relativo entre as retas. Como é que você identifica quando é cada uma delas? Olha só como é que é o processo. Aqui, ó, para você verificar quando é que duas retas são paralelas, concorrentes e perpendiculares, principalmente essas duas aqui, ó, essas aqui, você tem que ficar esperto com o seguinte, ó, quem define é coeficiente angular. Então, suponha que eu tenho duas retas R e S.
Para eu falar e afirmar se elas são paralelas, se elas são perpendiculares, são concorrentes, tu tem que definir quem? Um cara chamado coeficiente angular. Como é que você define o coeficiente angular já tendo a equação da reta escrita? Veja, aqui, cuidado, para você falar que o coeficiente angular é tanto, não é o número que acompanha o x, o coeficiente que acompanha o x, do jeito que está aqui. Você tem que isolar o y. Isola o y para ver quanto é que dá o x. Olha só, se eu isolar essa equação aqui, ó, vou trazer o 1 para o lado direito e o 2x para o lado direito. Aí vai ficar assim, ó, 3y igual a menos 2x menos 1, ok? Levei o 1 e o 2x para o lado direito. Aí o y, para ser isolado, vai pegar o 3 e passar dividindo. Então o 3 vai passar dividindo. Menos 2 sobre 3x, menos 1 sobre 3. Pronto. Galera, aqui, ó, isso daqui é o coeficiente angular da reta R. Menos 2/3. Beleza? O da reta S, que eu coloquei aqui, ó, perceba, já está isolado na sua representação de equação reduzida. Então aqui, ó, equação geral, escrevi na reduzida. Aqui já está na reduzida. E o coeficiente angular da reta S aqui também é menos 2/3. Vejam, são iguais. Então se os coeficientes angulares forem iguais, veja que MR é igual a MS. Beleza? Se são iguais, eu posso afirmar que as retas R e S são o quê? Paralelas. Então essas aqui são paralelas. Beleza? Se, por exemplo, aqui desse menos 2/3, aqui desse menos 2, acabou. Concorrente. Falou? Porque é diferente. Agora essas duas aqui, ó. Essa aqui está no formato da equação geral da reta. Essa aqui está na forma segmentária. Vamos escrever ambas na forma reduzida, isolando o y. Então, isolando o y aqui, ó, como vai ficar? Eu vou passar esse 5x sobre 2 para o lado direito. Vai ficar y sobre 2 igual a 1 menos 5 sobre 2x. Porque para saber se é paralelo ou perpendicular tem que ser na forma reduzida sempre, né? Não é que tem que ser na forma reduzida. Você pode calcular o coeficiente angular usando o ioiô e xoxô, aula passada. Mas geralmente o cara vai te dar a equação geral, uma equação da reta. E aí, se não tiver já na equação reduzida, coloca na reduzida. Aí você define, tá? Vai ter momentos que o cara não vai te dar equação nenhuma. Tu vai ter que escrever quem é o coeficiente angular, tá? Olha só, o y está isolado? Não, tem o 2 dividindo. Vou pegar esse 2 e passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 5. Então vai ficar aqui, ó, y igual 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5 meios. Quando eu multiplico 2 vezes 5 meios, fica 2 vezes 5, 10. Sobre 2, 5. Pronto. Esse coeficiente angular aqui, ó, da reta F é menos 5. Beleza? Aqui, vou isolar. Olha como vai ficar. Vou passar esse y para o lado direito. O intuito é isolar. Eu não tenho que deixar sempre o lado esquerdo. Então vai ficar aqui, ó, x sobre 5 menos 1 igual a y. Pronto. Já está no formato da equação reduzida, está isolado o y. Quem é o seu coeficiente angular? Está aqui, ó. Quem é? 1 sobre 5. Agora, ó, é claro que eles são diferentes, não são? São diferentes. Então já não podem ser paralelas. Podendo ser concorrentes. Mas olha só. Se eu multiplico esse coeficiente com esse, observe, se eu multiplicar, vou separar aqui, né, para não ficar tanta bagunça. Se eu separar, se eu multiplicar esses dois aqui, ó, MR vezes MS, olha o que acontece. MR é menos 5, MS é 1/5. Se você multiplica isso, dá quanto? Menos 1. E quando o produto de dois coeficientes angulares das retas dá menos 1, é porque essas retas R e S são o quê? Perpendiculares, porque forma ângulo reto. Beleza? Então, multiplicou, observa que deu menos 1, então eu posso falar que as retas são perpendiculares. Tudo bem? Beleza? Você vai ver como é que a gente usa isso aqui agora, ó. Anota você vai ver
Vamos lá na questão número 6. Julgue os itens seguintes referentes à posição relativa de retas. Isso aqui a gente vai fazer bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Item A. As retas RS de equações 3x menos y mais 2 igual a 0 e x sobre 4 mais y sobre 10 igual a 1, respectivamente, são concorrentes. Ó, estão falando que são concorrentes. Para ser concorrentes, basta que os coeficientes angulares sejam o quê? Diferentes. Aí, se você achar que pode vir ser perpendicular, é só multiplicar e verificar. Tudo bem? Então, olha só. Rapidola, esse aqui vai ser ligeiro. Então, questãozinha 6. Julgamento de item A. Eu quero saber se a reta 3x menos y mais 2 igual a 0 e a reta x sobre 4 mais y sobre 10 igual a 1 são concorrentes. Galera, para determinar o coeficiente angular, você vai isolar o y, deixar no formato da equação reduzida, tá? Sempre. Então aqui, ó, eu vou passar o y pro lado direito, vai ficar 3x mais 2 igual a y. Pronto, já botou na forma reduzida. Esse aqui é o seu coeficiente angular, 3. Pronto. Agora, aqui, será que o coeficiente angular vai ser diferente? Tá com a cara que com certeza vai ser. Observe, eu tenho que isolar quem? O y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o x sobre 4 pro lado direito. Vai ficar assim, ó, y sobre 10 igual a 1 menos x sobre 4. Alguns professores têm o costume de tirar o mínimo aqui e sair desenvolvendo. Não precisa fazer isso não. Ganha tempo, ganha tempo. Se é só para encontrar o coeficiente angular, você desloca os termos para que você isole o y. Esse 10 que está dividindo passa o quê? Multiplicando. Passa multiplicando o 1 e o x sobre 4. Então fica aqui, ó, y igual a 10 vezes 1, 10. E 10 vezes x. 10x sobre 4. Pronto. É óbvio que aqui, ó, já está na forma reduzida. Então, esse coeficiente angular é menos 10 quartos diferente. E eu sei que se eu multiplicar não vai dar menos 1 nunca. Ok? Então, os dois coeficientes são diferentes. Então, realmente eles são concorrentes. Então, o item está certo. Item certo. Vai isolar sempre, professor? Vai. Depois do y? Isola sempre. Isola, deixa sempre no formato da equação reduzida. Tá bom? E aí você de cara já encontra o coeficiente angular. No item B, é só para verificar se essas duas equações de retas, elas são paralelas. Tá dizendo que são paralelas. Vamos ver se são paralelas. Galera, aqui o coeficiente angular já está definido. 2/3. Tá pronto. Agora aqui, para definir o coeficiente angular, vamos isolar o y. Galera, eu vou passar o 6y para o lado direito. Aí vai ficar assim, ó. 4x mais 5 igual a 6y. Beleza. O 6 está multiplicando, vou passar dividindo ambos os termos. Vai ficar 4x sobre 6, 5 sobre 6 igual a y. Pronto. Aqui, ó, se você observar, esse é o coeficiente angular, m igual a 4/6. E que dá para você simplificar por 2. E aqui 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Olha só, 2/3, 2/3. São iguais? Paralelas. Então o item também está correto, está certo. Ele afirmou que são paralelas. Mas quer, Thaís? Vai. Só isola o y, Só. Coloca na forma reduzida. Tá bom? Colocar na forma reduzida é isolar o y. Tá? C. Galera, item C. Item C fala assim, ó. As retas RS são paralelas. Tá dizendo que essas duas retas aqui, ó, RS são paralelas. Uma reta é x igual a 8. Outra reta é y menos 5 igual a 3x menos 4. Galera, você vai pensar assim, mas cadê o y da reta R? Sei não. Ué, então como é que faz? Tranquilo, meu irmão, tranquilo. Olha só. Galera, aqui, ó, eu vou mexer com esse aqui primeiro e isso aqui eu vou fazer a representação desse cara, tá? Graficamente para você poder entender. Olha. Pessoal, isso daqui, ó, isolando o y, vai ficar
Tá subtraindo, vai vir para cá somando, vai ficar y igual a 3x menos 4 somado com 5, beleza? Aqui quando você faz a distributiva, vai ficar y igual a 3x menos 12 mais 5, aqui dá menos 7, não me interessa. O coeficiente angular dessa equação é 3. Beleza. Então o coeficiente angular da equação S é 3. E o coeficiente angular da equação R, galera? Essa equaçãozinha aqui, R, ó, bem atípica. Como é que é ela graficamente? É simples. É esse aqui, ó. Qualquer valor que você tenha na sua equação, o x sempre vale, tá escrito, o x sempre vale o quê? 8. Vou marcar o valor 8. Galera, aqui, ó, x igual a 8. A equação dessa reta é esse aqui, ó. É uma reta na vertical. X sempre é igual a 8. Sempre. Independente do valor de y que você tenha, x vale 8. X é igual a 8. Galera, a equação geral da reta está relacionada ao quê? A inclinação. Nós vimos isso na aula passada. Essa inclinação da reta, que pode ser crescente ou decrescente, está associado à tangente do ângulo. O ângulo que você forma aqui, ó, da reta com o eixo das abscissas é 90 graus. E tangente de 90 graus lá do segundo ano, que já estudamos, não existe. Não existe tangente. Então não tem coeficiente angular aqui. Não tem coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular aqui é igual a 3. Está afirmando aí que são o quê? Paralelas? Não são paralelas, ok? Não são paralelas, não paralelas. Então o item está errado. O item está errado. Beleza? Beleza? As equações 3x menos 2y mais 4 e 2x mais 3y mais 7 igual a 0, que representam retas, são perpendiculares. Está afirmando que isso aqui são perpendiculares. Cuidado! Escreva na equação reduzida para verificar o coeficiente de cada um, tá? Então vamos escrever na equação reduzida aqui, ó. Vamos isolar o y. Vou fazer isso aqui, ó. Vou passar o 2y para o lado direito. Vai ficar 3x mais 4 igual a 2y. 2 está multiplicando, vou passar o quê? Dividindo. Então vai ficar 3 sobre 2x e 4 sobre 2. Pronto. O nosso coeficiente angular dessa equação é 3 sobre 2. Agora o outro. Eu vou isolar o y. Vou passar esse 2x e o 7 lá direito. Vai ficar 3y igual a menos 2x menos 7. 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, y igual a menos 2 terços de x menos 7 terços. Pronto. Esse coeficiente angular aqui, é menos 2 terços. Aí, para afirmar que eles são perpendiculares, o produto de ambos tem que dar menos 1. Beleza? E aqui vai dar, olha só, faz o produto desses dois aqui, 3 meios vezes menos 2 terços, 3 dividido por 3 dá 1, 2 por 2 dá 1, fica menos 1. Beleza? Então aqui dá menos 1, esse produto. Se deu menos 1, é porque essas duas retas são perpendiculares. Beleza. O item está certo. Certo. As retas de equações menos 2x, menos 27x, menos 9y, menos 4 igual a 0 e 2x mais 36y menos 9 igual a 0 não são perpendiculares. Tranquilo, rapidão aqui. Está afirmando que não são perpendiculares. Isso quer dizer que o produto dos coeficientes singulares de cada um não dá menos 1. Se der menos 1, o item está errado. Se der diferente de menos 1, o item está certo, tá? Então, olha só, rapidão, vamos isolar aqui o y. O que eu vou fazer? Eu vou levar o 9y para o lado direito. Vai ficar menos 27x menos 4 igual a 9y, beleza? 9 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar menos 27 sobre 9x
e menos 4 sobre 9. Pronto. Aqui, ó, dá 3. 27 por 9 dá 3. Vai ficar menos 3x menos 4 nonos igual a y. Pronto. Esse coeficiente angular dessa reta é menos 3. O outro, rapidão. Aqui tá fácil, ó. Se você perceber, todo mundo aqui é múltiplo de 3. Todo mundo é múltiplo de 3. Só dá para dividir aqui, só para reduzir. Eu vou reduzir, vai ficar assim, ó. 12 dividido por 3, 4x. 36 por 3, 12y. 9 por 3 dá 3. Pronto. Vamos isolar o y. Vou passar o 3 e o 4x para o lado direito. Vai ficar 12y igual a menos 4x mais 3. O 12 está multiplicando, vou passar dividindo. Menos 4x sobre 12 mais 3 sobre 12. Pronto. Esse coeficiente angular aqui é menos 4 sobre 12, que eu posso simplificar por 4 e que vai dar 4 por 4 dá 1, um negativo, e 12 por 4, 3. Pronto. Aqui, ó, se eu pegar esse coeficiente, menos 3, e multiplicar com esse aqui, menos 1/3, dá 1 ou menos 1? Dá 1. Então, não são perpendiculares, porque para ser perpendicular deveria dar menos 1, não é isso? Então, aqui não são perpendiculares. Não perpendiculares. Então, esse item está correto. Tá certo? Ele falou que não são perpendiculares. Isso. Item F. Ele fala que o ponto de encontro das equações 2x mais y menos 1 e 3x mais 2y menos 4 igual a 0 é 2 e menos 5. Falando que o ponto de encontro de ambas é 2 e menos 5. Galera, você tem duas maneiras de você jogar esse item. A primeira é só testar. Já está afirmando que o ponto de encontro é 2 e menos 5. 2 é para x, y para menos 5. Então, você substitui o x por 2, o y por menos 5 aqui e vê se esse resultado dá 0. Substitui o x aqui por 2, o y por menos 5 e vê se o resultado dá 0. Se para ambas as equações o resultado der 0, sim, o ponto 2 e menos 5 é o ponto de interseção das duas equações, ok? Fácil jogar isso aí. Agora, se o cara não tivesse falado para você quem era o ponto, é o que eu vou resolver, tudo bem? Vou resolver e mostrar e verificar se realmente 2 e menos 5 é o ponto de interseção sem testar, e sim desenvolvendo. E como é que eu faço isso? Você vai ou resolver um sistema de equações, ou você isola uma letra de uma equação e substitui na outra. Qualquer uma das duas dá certo. Eu vou fazer devido a uma das equações. Está muito fácil de você desenvolver o isolamento de uma das incógnitas. Eu vou isolar uma letra de uma equação e substituir na outra. Falou? Se aqui, por exemplo, tivesse um 5, eu já não ia fazer isso. Eu ia fazer um sistema linear que eu considero mais rápido, tá? Então, essa que eu vou fazer. Vou pegar essa equação, 2x mais y menos 1. Eu vou igualar ele vou isolar uma das letras, aqui que dá mais fácil, e substituir na outra equação. Claro que o y está mais fácil de você isolar, então vou passar o 1 e o 2x para o lado direito. Fica y igual a 1 positivo menos 2x. Pronto. Y é 1 menos 2x. O que eu vou fazer agora? Vou pegar y menos 1, y igual a 1 menos 2x, substituir na outra equação. 3x mais 2y menos 4 igual a 0. Eu vou substituir o y na outra equação. Beleza? Aí eu vou encontrar quem é o x. Aí eu volto e encontro quem é o y e verifico se é 2 e menos 5. Entenderam? Vamos lá? Ó. Foi. 3x mais 2 vezes o y, que é 1 menos 2x. Menos 4 igual a 0. Galera, aqui eu vou fazer a distributiva. Vai ficar 3x, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 2, menos 4x. Menos 4 igual a 0. Daqui eu vou encontrar quem é o x. 3x menos 4x dá menos x. 2 menos 4 dá menos 2, igual a 0. Pronto. Daqui eu vou passar o x para o lado direito. Posso afirmar que x é igual a menos 2. O item já está
errado. Tá falando que o x é 2, não é 2, é menos 2, ok? O item está errado. Se você quisesse verificar quem era o y, era só substituir x igual a menos 2 aqui, ó. Se quisesse verificar quem era o y, só substituir aqui. 1 menos 2x, ia ficar 1 menos 2 vezes o x, que é menos 2. Aí o y aqui, ó, aqui dá 4 positivo mais um 5. Tá aí. O ponto é menos 2 e 5. Ele colocou 2 e menos 5, porque tá errado o item. Então temos o ponto, que ele fala o ponto de interseção dessas duas equações é menos 2 e 5. Diferente do que ele afirmou, o item está errado. Né? E vamos para o último. 7 fala assim, ó, determine a equação da reta que passa pelo ponto P 2 e 6. Isso aqui é importante, galera. E é perpendicular. Fala que é perpendicular à reta 2x menos y mais 3 igual a 0. Galera, tem mais de uma maneira de você desenvolver isso aqui. Ele quer que você escreva uma equação que passa por esse ponto 2 e 6 e que seja perpendicular a essa equação. Galera, olha só. Para você escrever, uma das maneiras de escrever uma equação é você usar isso aqui, ó, da aula passada. Que é proveniente da onde? Isso aqui, ó. Comentamos isso na aula passada. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. As duas. Se você perceber, ó, x menos x0 passa multiplicando com m. Falou? Eu só escrevi assim para poder falar ioiô, micho, show. Isso da aula passada. Lembrando que isso aqui, esse y, y0, x, x0, pode ser trocado por AB, CD, os pontos. Falou? Então o que eu vou fazer? Para escrever uma equação, isso aqui é uma das formas. Se você souber um dos pontos, eu tenho 2 e 6, que seria 2 o x e o 6 o y. E se você sabe quem é o seu coeficiente angular, pronto, você vai escrever a equação. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro escrever, vou descobrir quem é o coeficiente angular da equação que ele quer e que seja perpendicular a esta. Então eu vou fazer assim, ó. Primeiro, encontro quem é o coeficiente angular desse e escreva a partir dele o coeficiente angular perpendicular a ele. Então, para ficar organizado, eu vou fazer assim, ó. Galera, vou chamar isso aqui de equação S. Vou encontrar o seu coeficiente angular. Eu vou isolar, vou passar o y para o lado direito. Vai ficar 2x mais 3 igual a y. Pronto. Quem é o coeficiente angular dessa reta? 2. Então, o coeficiente angular da reta S é 2. Beleza? Agora, vai ter uma equação de uma reta que ele quer que você defina e que é perpendicular a quem? A esta. Então, agora eu vou definir quem é o coeficiente angular perpendicular a esse. E como é que eu verifico? Simples, olha só. Eu vou chamar de MR o coeficiente angular que passa pelo ponto P, que é 2 e 6. E como é que eu vou definir quem é o MR? Galera, condição de perpendicularismo. O produto dos coeficientes tem que dar quanto? Menos 1. Mas aí, ó, MS é quem? 2. É o coeficiente angular dessa equação. 2 igual o J igual a menos 1. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. O coeficiente angular é menos 1 sobre 2. Esse é o coeficiente angular que eu vou usar para escrever a equação da reta que passa pelo ponto
P. E aí então, agora escrevendo a equação da reta, como é que eu posso escrever? Que é o que ele está pedindo. Eu uso o da aula passada. Aí, ó, y menos y0, coeficiente angular vezes x menos x0. Galera, o ponto, esse ponto aqui, ó, esses valores são os valores do meu ponto P, 2 e 6. 2 é o x, 6 é o y. Então vai ficar aqui, ó, y menos, quem é esse aqui? Acabei de falar, velho. Isso, 6. Quem é o n? Menos 1 sobre 2. Vezes x menos. Quem é o x aqui? É o 2. Tá bom? Lembre que esses dois valores aqui, x e y, é do ponto P. O coeficiente angular é aqui, da equação que você quer escrever, e é esse daqui que é perpendicular a isso. Pronto. Você escreveu a equação. Vamos desenvolver essa equação. Aí você pode deixar a equação na sua escrita geral, reduzida ou segmentária. Eu vou escrever na equação geral, tá? Se fosse para colocar na reduzida, estaria fácil. Era só passar o 6 para cá e morreu. Tá? Vou escrever na equação geral. O que eu vou fazer, galera? Vou fazer assim, ó. Eu posso fazer a distributiva aqui, ó. Falou? Fazendo a distributiva vai ficar. Vou apagar isso aqui. Vou fazer a distributiva. Vai ficar y menos 6 igual menos meio de x e menos meio vezes menos 2. Menos meio vezes menos 2. Galera, eu já vou passar... Não, fazer isso não. Aqui, ó. Y menos 6 igual menos meio de x. Faço o produto de dois negativos positivo. 2 dividido por 2 dá 1, então aqui fica 1. Para ficar na cara da equação geral, eu vou passar esses dois termos para o lado direito. Vai ficar y mais meio de x menos 6 menos 1 igual a 0. Ok? Menos 6, passa 1 para o lado direito, fica menos 1. Então aqui está a sua equação geral, ó. Tá aí. Y mais x sobre 2 menos 7 igual a 0. Isso aqui é a equação geral da reta. Essa equação, ela é perpendicular a essa daqui, passando pelo ponto 2 e 6. E isso acontece na prova da UNB. Você vai ver quando a gente for fazer as questões da UNB na próxima aula. Pode crer, Tererê? Tá aí, galera. Pode crer. Você vai escrever até onde aí? Até mais ou menos aqui, ó. Pera aí, coloca de novo a mão. Até mais ou menos aqui, ó. Me perguntaram assim, na outra escola, já? Eles não sabem da minha idade, né? Não sabem da minha idade. Aí, e quando você tiver aos 60 anos de idade, você vai ser assim? Vai mais, não tem jeito. Você vai estar mais velho, mais cansado. Vou mandar todo mundo tomar no cu. Vai tomar no teu cu! Só vai você! Que merda, que merda, que merda. Vocês vão lembrar de mim quando vocês estiverem velhos? Vão lembrar na malemolência, vão lembrar. Vão ter seus filhos. Mãe, então onde fizer matemática? Vocês vão ensinar matemática para os de vocês. Nossa, onde é que com quem você aprendeu? Foi com o meu professor. Ele já tá velhinho, esse aqui, ó. É o Japa. Eita, ele ainda dá aula? Não sei, minha filha, talvez. A aula do parque pros pombos. Doidão da cabeça. Desenhando com milho pros bichinhos. Vocês vão ver. Tipo isso. Vamos lá.